Além das funções estatísticas que já vimos, a calculadora também consegue realizar arranjos simples e combinações simples. O arranjo simples nada mais é do que a organização de uma quantidade de elementos do seu conjunto, levando em consideração a ordem, e equivale a essa equação para saber o número de possibilidades que você vai ter. E para utilizar na calculadora essa função, basta você informar o número total de elementos que você possui, por exemplo, 8, apertar a tecla NPR, Shift NPR, e o número de elementos que ficarão no subconjunto onde a ordem importará. Por exemplo, 6. Confirmar. Então, 8 elementos podem se organizar num subconjunto de 6 lugares, levando em consideração a ordem, né, tendo essa possibilidade de formação, tendo 20.160 subconjuntos. Já a combinação simples funciona de maneira similar, só que ela não leva em consideração a ordem não importa e a equação seria essa. Na calculadora é muito similar, o que muda é que no lugar do Shift NPR, apertaremos apenas NCR e aparecerá o C e colocaremos da mesma forma. Então, por exemplo, considerando o conjunto A dado por A igual 1, 3, 6, 7, 8, 9. Então são 6 elementos. Quantos subconjuntos de 2 elementos podem ser formados levando em consideração a ordem? Então, considerando a ordem, então é um arranjo simples. Aqui, então, são 6 elementos, 6, Shift NPR, 2 elementos. Então, 6P2. 30 possibilidades. Já aqui embaixo, é sem levar em consideração a ordem, ou seja, é uma combinação simples com as mesmas condições. 6, C, 2. 15 combinações. Então, basicamente é assim que a calculadora trabalha arranjos simples e combinações simples, sendo muito útil para simplificar em algumas situações. Agora aprenderemos a trabalhar com estatística na calculadora. Mas antes de tudo é muito importante a gente resetar novamente, pois dependendo dos valores inseridos já na calculadora ou a configuração que ela já está pode interferir nisso. Então, apagar tudo. Porque normalmente no modo estatístico trabalhamos com um conjunto de amostras, então a gente insere valores e se esses valores já estiverem armazenados pode atrapalhar. Então, para colocar no modo estatístico, basta apertar Mode e achar a opção SD, que no caso aqui é 2, então apertarei 2. Pronto, já entrou no modo estatístico, tem aqui o SD. As principais funções do modo estatístico podem ser acessadas apertando Shift e SVAR ou Shift e SSUM, tendo várias opções lá dentro. Por exemplo, Shift SSUM e Shift SVAR. Aqui, sendo a função 1 a média, por exemplo. Então, média e somatória são funções estatísticas muito usadas. E, basicamente, para usar elas, você precisa armazenar os dados que você vai trabalhar dentro e depois selecionar a média ou a somatória. Para armazenar os dados, você digita o número e aperta M+, que será acrescentado o dado, o número que você vai trabalhar. Por exemplo, 1, M+. Então, n igual a 1 significa que é o primeiro elemento. Agora, 8, M+. Segundo elemento, eu tenho 8, 1 e 1 no meu campo amostral. Então, se eu apertar Shift e SVAR e apertar 1 para a média, será a média dos dois elementos. Então, confirmo que é 8 mais 1, 9. Então, 9 dividido por 2, 4,5. Essa é a média do meu campo amostral. Agora, como exemplo, eu vou armazenar os seguintes valores na memória. Mas, antes de tudo, eu vou limpar a memória. Então, Shift Mode, limpar a memória estatística. 1. Confirmo. Deixa eu ver se foi limpo. Foi limpo. A somatória está dando 0, então não tem nenhum valor guardado. Então agora eu vou armazenar os seguintes valores. 2, é só apertar 2, M+, 3, M+, 5, M+, 10, M+, 20, M+, e 40, M+. São 6 termos, 6 elementos. Então, agora para realizar a somatória e a média, basta apertar Shift S1, SSUM. E aqui temos então a somatória, que é o 2.
A somatória desses 6 elementos dará 80, porque 40, 20, 60, 70, 75 e 80. Perfeito. Agora Shift S var, a média, 13,33. Então, essas são as principais funções estatísticas da calculadora científica. Então, encerramos a aula por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos.